Pessoal, uma das questões mais importantes, né, dentro de uma análise de um negócio imobiliário, né, na verdade dentro de qualquer negócio, né, no nosso caso aqui, o nosso core business aqui são os negócios imobiliários, né, uma das partes mais importantes é o cálculo da TMA, né, a taxa mínima de atratividade. O que é a TMA? A TMA é aquele retorno, né, aquela taxa, né, que vai remunerar o seu capital e dos seus colegas investidores, né, do seu grupo de sócios aí, né, dentro da sua SPE aí, dentro da sua sociedade. E como que ela é calculada, né? Qual é a rentabilidade mínima, né? A gente parte do princípio de que existe uma taxa de mercado, né? A gente chama de Selic, né, conhecida como Selic, né? Na verdade, a Selic é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? É um grande computador, né, que gerencia lá a movimentação financeira da Secretaria do Tesouro Nacional, que calcula uma taxa, né, que a gente conhece como Selic. A taxa Selic, né, a taxa básica de juros do mercado brasileiro. Nos Estados Unidos nós temos lá a taxa do Fed, né, nós temos na Europa outras taxas e tal. Né, essa taxa no Brasil, a Selic, né, ela é considerada como uma taxa livre de risco. Né, ou seja, é a taxa que remunera investimentos aí de renda fixa Brasil afora, né, em todas as suas modalidades de renda fixa, né, ela é a taxa básica de composição dessas remunerações, né, e que, se você optar em trabalhar com títulos do Tesouro Direto, ela é chamada livre de risco, né, risco de default, né, ou seja, você vai colocar o dinheiro lá e não tem cano, né, ao contrário aí de emprestar dinheiro para a empresa, né, para a pessoa física, enfim. Né, a taxa livre de risco brasileira, então, né, ela é a Selic. Né, hoje a Selic está em 13,75. Né, então você já começa por aí. Né, quanto que eu quero que o meu empreendimento renda? Né, no mínimo a Selic, né, senão você não vai empreender, né. Para que você vai comprar terreno, vai contratar servente aí, vai enfrentar todos os percalços aí de justiça trabalhista, né, que é muito comum no nosso setor da construção civil, né, pagar duas vezes, né, contratar gente, exigir produção, contratar serviços, comprar materiais, vender, receber, né, uma coisa é vender, outra coisa é receber, né, para ter a mesma remuneração da Selic, que é livre de risco, né, a taxa livre de default, né, você deixa seu dinheiro aplicado no Tesouro Direto, ele vai render para você lá, sem você movimentar um dedo. Né, para você colocar um recurso seu de parceiros investidores no empreendimento imobiliário, ele tem que te dar no mínimo a Selic, mas só a Selic? Não pode ser igual. Né? Você vai correr risco à toa para ganhar 13,75%, você deixa lá na remuneração sem risco. Então a Selic, a taxa, a TMA, então, imobiliária, ela começa com 13,75 hoje, né, que é a Selic. Mas é uma chamada taxa de cobertura de risco, o risco de empreender na construção civil. Né? Quanto que você acha que você pode ter de prejuízo aí com justiça trabalhista sobre a folha de pagamento? Quantos por cento do seu pessoal, né, em determinada obra já te levou na justiça? Né? Quanto que você teve que pagar de indenização extra, né, condenações aí, sempre injustas, no meu ponto de vista, para quem trabalha de forma correta? Né? Quanto que foi esse custo? Né? Você pega esse custo, divide, né, subtrai, né, na verdade, do resultado que você está projetando no seu empreendimento. Esse percentual é a taxa de cobertura de risco. Eu adiciono aí mais uns 50% para fins de cobertura de risco de inflação de materiais. Né? Então coloca aí 5%, né? Uma taxa que eu já calculei aqui algumas vezes, 5%, né? Mais a Selic. Né? Então você tem a Selic, né? Que é a remuneração mínima exigida de qualquer investimento, mais 5% de taxa de cobertura de risco, né? E mais aquele chamado prêmio de risco, né? Que é a remuneração extra que você tem que exigir, né, de qualquer negócio, né, quando você tira o seu dinheiro lá da aplicação financeira livre de risco e coloca num negócio, num empreendimento. No caso da construção civil, eu exijo 10%. Eu, para colocar meu dinheiro no empreendimento imobiliário, eu quero uma remuneração de 10% acima, né, daquilo que está sendo oferecido lá pelo mercado financeiro.
Então você formou uma taxa, né? Vamos colocar aqui, ó, fazer essa conta. Essa é a taxa target, tá? Que eu uso para compor, né, a taxa mínima de atratividade, tá, dos empreendimentos que eu analiso aqui para meus clientes de consultoria. Tem clientes de consultoria aqui que nem se deu conta de se está tendo lucro econômico ou não. O cara não sabe a taxa que ele tem o seu capital remunerado, né? Muitas vezes a empresa construtora de pequeno porte, ela passa anos e anos trabalhando e não cresce. Por quê? Né? Ele tem, eu tenho lucro financeiro, né? Sobra para mim tantos R$1.000. Mas esses tantos R$1.000, ele está fazendo a sua empresa crescer? Não, né? Às vezes ele não cobre nem a inflação, às vezes. Tem gente que não sabe calcular essas coisas e é de suma importância que o empresário, né? Gente séria, né? Que quer trabalhar de forma profissional, saiba calcular. Né? Então vamos lá, hoje em dia, 13,75, né? Mais 5 de taxa de cobertura de risco, mais 10 de ganho, né? De chamado prêmio de risco, né? Nós temos aí 28,75. Essa é a taxa que eu uso para calcular o valor presente líquido, né, das análises de investimentos imobiliários que eu faço aqui. Para algumas empresas, né, que apresentam um portfólio de potenciais investimentos, a gente já corta aquele negócio que não rende a TMA, né, de 28,75. A empresa só opera com a TMA de 28,75. O que isso quer dizer? Que você está ganhando de forma econômica, né? Você não está tendo só rentabilidade financeira. A rentabilidade financeira de 13,75, você não está crescendo, você está correndo risco à toa. Seu empreendimento precisa dar, no mínimo, 28,75. Porque aí sua empresa vai crescer. Aí sua empresa vai crescer de forma econômica, né? Você vai ganhar sempre acima, né, daquele custo da inflação, você vai cobrir a inflação, você vai cobrir o risco, você vai cobrir a remuneração lá do mercado financeiro, então a sua empresa vai crescer de verdade, né? De forma sustentável economicamente. A gente tem que buscar o lucro econômico, não é o lucro financeiro. Muitas empresas têm lucro financeiro, mas não têm lucro econômico, então ela vai decaindo ao longo do tempo e chega lá no final, o cara vira, não, empreender na construção civil, no mercado imobiliário não é bom não, tem 20 anos que eu trabalho nisso, eu não cresci. O cara não tem muita noção, né? O cara sabe botar um tijolo em cima do outro, sabe bater um concreto, bater uma laje, mas não sabe gerir uma empresa sob a ótica financeira, né? A primeira coisa que você faz é a análise econômico-financeira de um determinado empreendimento com base numa taxa mínima de retorno que você quer para o seu capital e do seu sócio, né? O benchmark hoje do mercado financeiro é a Selic, né? O benchmark hoje do mercado de ações, né, por caso aplicável aqui no nosso negócio imobiliário, são os retornos proporcionados por empresas de capital aberto, né, que trabalham no setor imobiliário, Cirela, MRV, Tenda. Né? Se o seu negócio não estiver rendendo mais do que essas empresas rendem, é melhor você comprar a ação dela e render o que ela te dá, né? Agora, se o seu negócio rende mais do que as ações dessas empresas, né, do que o negócio dessas empresas, a rentabilidade de uma ação é igual à rentabilidade daquela empresa, né? Então você compra a ação dela e ofere a rentabilidade daquela empresa. Você é um sócio dela. Quem compra a ação é um sócio da empresa, tem direito à distribuição do resultado. Agora, se a sua rentabilidade for maior do que as empresas que estão lá no mercado, né, você vai calcular a sua rentabilidade com base no benchmark dessas ações, é preferível você operar sozinho, né, desenvolvendo o seu empreendimento. Né? Basicamente é isso. O risco, então, a gente calcula com base naquele prejuízo potencial que você pode ter com base em diversos fatores, né? Mercado, justiça trabalhista, né? Risco de não vender em tempo hábil, risco de ter que dar um desconto para colocar o produto no mercado. Tá? A gente faz aqui uma análise de risco completa para qualquer empreendimento imobiliário para você precificar esse risco. Você tem que ser remunerado por correr esse risco. Então, a composição da TMA imobiliária, a taxa mínima exigida de retorno de empreendimento imobiliário, começa com a Selic. Nós temos aí uma composição, né? Ela vai sendo composta com a adição da taxa de cobertura de risco e da taxa chamada de prêmio, né, de risco, né, para você correr aquele risco. Né, e, eventualmente, aí uma taxinha daqui, uma taxinha dali para cobrir um risco financeiro, né, de default de pagamento, principalmente na área de loteamentos.